Fala galera, começando o nosso episódio do Dubai Cash, hoje com uma presença incrível aqui. Eu vou apresentar para vocês a pessoa, mas antes de começar, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, já se coloca aí para não perder mais nenhum conteúdo, tá galera? Esse conteúdo é muito bom, a gente vai falar muito sobre como construir um processo ABM na sua empresa, e se você quer construir um processo legal, quer ter uma estruturação de um processo de vendas poderoso, esse é o momento. Pega papel e caneta, pega um café, uma água, já se posiciona aí no seu lugar, que vai ser incrível. E bom, hoje o currículo é imenso, então eu vou ler aqui do meu lado. A gente está aqui com uma pessoa incrível, foi responsável, foi um dos responsáveis para trazer a Constant Content ao Brasil em 2015, atualmente é sócio da SaaS Pro, se tornou especialista em Account Business Marketing, que é o que a gente vai falar hoje, de ABM, constituiu uma estratégia de geração de demanda para o mercado B2B, formado em designer e MBA em marketing e estratégia pela USP. Foi 2 vezes finalista no prêmio Digital Talks na categoria Inbound Marketing e vencedor do prêmio Abrindin, acho que é Abrindin, ele vai corrigir a gente se eu falei errado, na categoria Negócios. Foi também palestrante em vários eventos aqui, tem vários eventos aqui, e autor também de livros, pessoa sensacional. Bom, a gente vai descrever bastante coisa aqui, o currículo é muito grande, nosso querido Eduardo Correia. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Pode até me corrigir se eu falei alguma coisa errada, por favor, que o currículo é muito grande. Obrigado, Matheus. Tudo certo. O prêmio foi da ABRAD, né, Associação Brasileira de Agências Digitais. Queria agradecer, né, o convite por estar aqui, agradecer a parceria que a gente tem também com a Dubai, né, parceira agora da Constant Contact, que é a plataforma de CRM e automação de marketing, aplica estratégias de account-based marketing. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. E vamos falar sobre o ABM, que é algo que a gente aplica todos os dias, então a gente está bem confortável para compartilhar com vocês esse conhecimento. Como o Matheus falou, só para acrescentar para vocês, então eu sou o Eduardo Correia, o Edu, e eu trabalho desde 2015 com plataformas de CRM e automação de marketing. Em 2017, apliquei meu primeiro projeto de ABM, aqui para a SaaS Pro, que é a minha empresa, né, essa empresa de Martech, que representa várias empresas de CRM e automação. E a gente, para se diferenciar no mercado, um mercado muito competitivo, onde você tem um alto custo em mídia paga, em geração de conteúdo, a gente achou essa estratégia de ABM, né, que é o Account Based Marketing, que nós vamos explicar para vocês, uma forma de se diferenciar no mercado e atrair grandes empresas. Então, nós fizemos um case para nós, deu certo, depois a gente replicou isso, hoje acho que a gente tem 22 ou 23 projetos de ABM implementado desde 2017, isso tanto para empresas aqui do Brasil, para multinacionais, já aplicamos projetos para o Brasil, para os Estados Unidos, Oriente Médio. Então, assim, a gente tem realmente um amplo conhecimento dessa estratégia, e a ideia hoje aqui é compartilhar um pouquinho com vocês esses ensinamentos, porque realmente essa estratégia, para quem está planejando para o próximo ano, é uma estratégia que realmente tem um diferencial competitivo. O mercado está totalmente saturado em relação aos seus canais de ligação, e-mail. Então, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode contornar isso e como essa metodologia vai ajudar você. Show de bola, Edu. Edu, muita coisa, né? Muita coisa que a gente pode falar. Acho que a gente vai decorrer bastantes assuntos aqui. Mas, galera, você que está aqui, já vou deixar para você um aviso. No final, a gente vai ter um presente para vocês, mas só para quem está no final. A gente vai falar sobre ABM, vamos falar sobre CRM, vamos decorrer muito assunto aqui muito importante para você que trabalha com vendas, que é gestor, que tem uma estrutura de vendas ou que está construindo agora. Mas eu acho assim, começando no princípio de tudo, agora que a gente conhece um pouquinho do Edu, vamos entender um pouquinho sobre a BM, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa ferramenta poderosa de vendas por aí, Edu. Legal. O Account Based Marketing, na verdade, eu brinco que ela é uma junção das melhores estratégias de outbound e inbound. Se a gente fosse traduzir, seria um marketing baseado em contas. Então, o que isso significa? Ao invés a gente mapear o mercado, trabalhar em cima de um lead de uma pessoa, a gente trabalha na conta, né? Por isso que é o account. Então, nós vamos mapear quem são os decisores, os influenciadores, quem participa de um comitê de compras de uma empresa.
Então, imagina que você vai lá, vai prospectar uma grande empresa, uma média empresa. A gente vai falar também do perfil, né? Quando se encaixa o ABM e quando se encaixa outras estratégias. Mas a gente está falando aqui de médias e grandes empresas. Se você precisa prospectar médias e grandes empresas, o Account-Based Marketing é a melhor estratégia. Então, esse marketing baseado em contas, ele vai mapear, então, dentro da empresa, vamos lá, o CEO, né, o C-Level, as pessoas que estão lá nos cargos mais altos, ele vai pegar a área de compras, os diretores, coordenadores, nós vamos fazer uma estratégia pensando em cada um desses atores que compõem ali o comitê de compras daquela empresa. Então, nós não vamos enviar um e-mail, por exemplo, fazer uma abordagem via LinkedIn, por exemplo, da mesma forma para uma pessoa que é um CTO de uma empresa, da área de tecnologia, e uma pessoa que é da área de compras ou da área jurídica. Então, cada uma dessas pessoas da empresa, elas tem os seus próprios indicadores, elas têm seus próprios objetivos, elas têm objeções diferentes. Então, como que a nossa estratégia de marketing e vendas vai atuar para que a gente chegue com a mensagem correta, dentro do contexto correto daquela pessoa? Então, o ABM ele faz uma análise, né, de qual é essa empresa. Nós vamos mapear esses decisores e vamos então criar uma estratégia usando canais de e-mail, LinkedIn, ligação, mídia paga, todos os canais que envolvem e aquela pessoa consome conteúdo ou está disponível, para que a gente possa ser mais assertivo na nossa abordagem. Eu gosto sempre de facilitar o ABM em 4 princípios, tá? Primeiro, não é lead, a gente está falando de conta, então, assim, não é uma pessoa isolada, não é uma estratégia como, por exemplo, o outbound, né, que você vai lá, ou você consegue um lead que pode estar na tua base do CRM, que você conquistou via mídia paga, que baixou um material rico, né, do seu blog, aí você começa a mandar uma sequência de mensagens para aquela pessoa, aí chega no final da cadência, o que você faz? Você descarta no CRM aquele lead e parte para outra empresa. Aqui não, aqui a gente já vai mapear esses decisores, como eu mencionei, você vai enviar estratégias e correlacionar as pessoas. Então, se você está atrás do João, mandou uma sequência de mensagem, ele não retornou, a gente vai falar com a Maria e vai correlacionar. Maria, estou tentando falar com o João, inclusive eu vi que ele trabalha no mesmo departamento que você, e você vai com outro pitch, né, com uma outra narrativa comercial para aquela pessoa. Então, essa é a principal diferenciação, né, desses 4 pilares. Então, assim, não é o lead, é a conta que nós estamos falando. O segundo é um alinhamento muito grande entre marketing e vendas. Por exemplo, eu vou prospectar uma empresa que é de um segmento da indústria. Será que eu já tenho uma prova social desse segmento? Será que eu tenho algo que eu possa comunicar que realmente faça muito sentido para aquela pessoa? Tem algum estudo, né, uma tendência? Quais são os materiais que eu posso levar para aquele comitê de compras? Então, vendas, muitas vezes, ela vai chegar para marketing e vai fazer uma reunião de alinhamento, vai falar, olha, eu estou precisando de um material que me ajude com esse perfil de empresa. Então, eles sempre estão trabalhando em conjunto. Aqui na SaaS Pro, inclusive, no nosso forecast, né, que é essa reunião de previsibilidade de vendas, a gente faz na sexta-feira, às 2 da tarde. Então, nos primeiros 15 minutos, às vezes 30 minutos, vai depender do pipeline ali que nós estamos debatendo, o marketing entra no início da reunião e questiona, olha, onde é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso atuar? O que eu posso colocar no meu sprint de atividades para ajudar o time comercial? Olha, a gente está se deparando com empresas que usam muito essa solução Y. Será que a gente pode ter um comparativo para nos ajudar a prospectar essas empresas entre essa solução que eles usam atualmente e a nossa? Aí marketing diz, ok, então eu vou trabalhar em cima do meu sprint para ajudar vocês a criar esse material. Então, esse segundo pilar do ABM é muito esse alinhamento muito próximo. Outro exemplo, o LinkedIn Ads, por exemplo, uma ferramenta incrível, quando você consegue ir lá e estudar o público, você pode selecionar algumas empresas que você gostaria de colocar um anúncio, customizar um anúncio. Claro, depende muito do tamanho do inventário também, você não consegue chegar a empresas muito pequenas e com público muito baixo.
Mas se você pegar grandes e médias empresas, fazer um público mais amplo, você consegue sim mostrar o teu anúncio para as pessoas daquela empresa. Então imagina que sensacional. Quando você enviar um e-mail ou você abordar a pessoa, ela já se deparou, ela já teve contato com a sua marca. Então tudo isso facilita bastante nesse engajamento com as contas-alvo. Então esse é o segundo pilar, esse alinhamento entre marketing e vendas. O terceiro, eu diria que é a aproximação. A gente fala muito sobre social selling, né, que é utilizar o conteúdo através das mídias sociais para se aproximar das contas-alvo. Então, ao invés de você mandar um e-mail para uma pessoa, você tentar uma ligação, uma pessoa que nunca ouviu falar de você, a tua taxa de conversão vai ser muito baixa. Eu digo isso porque hoje, com a democratização das tecnologias e as pessoas entendem mais as metodologias, se popularizou muito, por exemplo, você usar algumas ferramentas de web scraping, que são essas ferramentas de raspagem de dados. Então, você consegue, através de um plugin lá, e pegar o e-mail da pessoa. E as pessoas já acham, já tem um e-mail, então é só criar o e-mail, colocar na cadência e vai ter a conversão. Mas só que isso é muito baixo. Por quê? Primeiro, a pessoa não tem o consentimento para receber o seu e-mail, então ela não te conhece. Então isso tudo gera uma certa fricção, né, na tua estratégia, porque você vai enviar um e-mail, você é desconhecido para aquela pessoa. Então, qual que é o melhor formato? É você trabalhar com essa criação de relacionamento, criação de autoridade, onde antes de eu enviar esse e-mail, a pessoa já me conheça e tenha um relacionamento comigo. Qual a melhor forma de fazer isso? Hoje, para quem trabalha no B2B, né, Matheus, que é o público que o Account-Based Marketing mais se encaixa aqui, você tem a plataforma do LinkedIn, que é uma plataforma, assim, maravilhosa para quem trabalha com isso. Você consegue lá ver o cargo da pessoa, quantos anos ela está naquela empresa. Você pode ver o feed daquela pessoa, ela publica muitas coisas que vão dar muitas informações sobre aquela empresa, aquela pessoa. Então imagina você começar a se aproximar, se conectar, compartilhar conteúdo, quando a pessoa postar, você comentar, você realmente gerar uma aproximação, gerar um engajamento com essa pessoa. E o algoritmo do LinkedIn é muito legal, porque quando você se conecta com uma pessoa, o que o algoritmo faz? Ela começa a imprimir o teu conteúdo para aquela nova conexão, para ver se você tem sinergia, você gosta daquele conteúdo dessa nova pessoa que se conectou com você. Então, se você está publicando ali 2 vezes por semana, 1 vez por semana, a chance daquelas pessoas que você está se conectando com o comitê de compras é muito grande dela ver o teu conteúdo. Então você começa a postar toda semana, a pessoa começa a consumir o teu conteúdo, ela começa a interagir, e no momento que você abordar ela vai pensar, já conheço o Matheus, estou acompanhando os teus materiais. Então ela está muito mais aberta a negociar com você e ter uma abordagem comercial. Então eu acho que isso é muito importante, ter esse relacionamento próximo e duradouro. Aí, por último, eu falei de 4 pilares, né? O último pilar seria realmente a personalização. Eu diria que seria a hiperpersonalização. E personalização não é primeiro nome, ou o nome da empresa, ou o cargo da pessoa. Isso aí todo mundo já faz, né? Olá, Edu, vi que você é fundador da SAS Pro. Então, isso aí tá... eu acho que a era, né, da personalização, ela já deu um outro passo, um outro nível. Então, você precisa realmente pesquisar sobre aquela empresa, pesquisar sobre aquela pessoa. Então, outras variáveis que podem funcionar muito bem, por exemplo, olá, Edu, tudo bem? Vi que você trabalha na SAS Pro já há 10 anos. Pô, que interessante, que bacana. Então, olha, já viu no LinkedIn que eu trabalho há 10 anos na SAS Pro. Vi também que você é parceiro da ferramenta X. Pô, e vi que você lançou um livro em novembro. Então, são contextualizações, insights que ajudam muito você a realmente, a pessoa que está do outro lado, a gerar uma empatia com ela. Poxa, realmente, ele pesquisou sobre a empresa, pesquisou sobre mim, então isso abre as portas, né? Gera essa empatia. Então, esses são 4 pilares, assim, para a gente exemplificar aqui, Matheus. Foi um pouquinho mais longa a resposta, mas para contextualizar bem para o pessoal, ser bem didático, que o Account-Based Marketing é isso, né? Esse marketing baseado em contas, ele tem esses pilares de personalização, de aproximação, de alinhamento entre marketing e vendas, e pensar em todo o comitê da empresa, não só no lead. Eu acho que esses seriam os principais pontos.
Sensacional, sensacional, Edu. É importante essas respostas que vão profunda, porque eu tenho certeza que o público vai cada vez mais profundo e vai entender que a conversa vai indo para esse caminho. Bom, entendemos o que é BM, entendemos quais são os princípios. Agora, para quem é? Quem pode utilizar esse modelo de negócio, esse modelo de vendas para chegar em clientes? Poxa, um SaaS pode, uma agência de marketing pode, empresa de tecnologia. Quem pode utilizar esse modelo para poder prospectar e conseguir mais clientes? Legal, perfeito. A gente está falando de uma estratégia, tá, que envolve várias pessoas, né, vários atores aí para poder fazer ela de forma bem feita, assim. Então, a gente tem que pensar primeiro no porte da empresa, que é o teu ICP, né, o perfil de cliente ideal, o ICP. Se você hoje trabalha, né, com ticket médio alto, você vende para empresas, eu diria aí 100 mil ano para cima, né? Então, imagina uma agência que tem um fee de 10 mil, 15 mil reais por mês, né? Um SaaS que não vende só tecnologia, mas ele tem camadas de serviço, então ele vende a parte de treinamento, ele também faz um upselling com base em consultoria, integrações. Então, assim, você precisa realmente que teu ticket seja alto. Por quê? Se você tem um ticket mais baixo, eu vendo um SaaS, por exemplo, de 100 reais ao mês, tá? Isso dá um ticket médio ali, médio de 1.200 reais ano. Aí é muito mais interessante na tua operação você trabalhar com realmente mídia paga, você trabalhar dentro de uma estratégia de inbound, que é em escala, né? Então você gera conteúdo, você começa a ranquear e começa a ter um volume maior. Aí quando a pessoa acessa o teu site, já tem ali como a pessoa fazer um teste, então a pessoa ela mesmo toma a decisão de compra baseada em pesquisa e tudo mais. Agora, quando você vende para uma empresa de médio ou grande porte, a tua venda é consultiva, ou seja, eu preciso de um vendedor atendendo, entendendo o cenário daquela empresa, o ABM ele faz muito sentido, porque você está vendendo um produto que tem alto ticket, você precisa gerar valor e você precisa tirar as dúvidas. Quando a gente fala de uma compra, né, como eu mencionei, 100 mil reais ano, 1 milhão reais, 1 milhão de reais, o que acontece? Ela é uma venda que cada vez se torna mais racional. Então, a pessoa que vai tomar a decisão de contratar uma agência, né, de contratar uma tecnologia que tem um alto valor, ela tem o tomador de decisão, mas o tomador de decisão ele também está sendo influenciado e tem uma responsabilidade pela escolha que ele está fazendo. Então, assim, olha, eu vou trazer esse novo fornecedor para minha empresa, mas eu estou sendo responsável por essa escolha. Então, eu tenho que estudar ao máximo, eu tenho que conversar, eu tenho que sentir segurança para fazer essa contratação. Então, o ABM ele gera uma experiência muito positiva, porque imagina, você está gerando engajamento com a pessoa. Então, você já gerou aquela empatia inicial. Você vai trabalhar autoridade, então a pessoa vai sentir confiança em conversar com você. Aí depois você vai trabalhar de forma hiper personalizada, então a pessoa vai gostar disso, ela já vai sentir uma boa experiência. Pô, realmente, essa empresa me abordou de uma forma diferente, já desde o início. Então você gerou experiência, então gerou confiança. Aí você vai ter toda a parte da negociação, que você também vai tentar gerar valor para aquela empresa. Então, assim, se você hoje vende com uma empresa de... O que seria uma empresa de médio porte? Né? A empresa de médio porte hoje fatura 50 milhões ano, até 300 milhões ano. Aí depois a gente fala das grandes empresas. Mas eu acredito que empresas com faturamento de 30 milhões ano já é um perfil de cliente que está dentro de uma estratégia de ABM, porque essa empresa que fatura 30, 50 milhões ano, por exemplo, ela tem como investir, né, num exemplo aqui, num cálculo bem de padeiro, né? 10 mil, 15 mil reais de FII para investir em marketing, investir em tecnologia, como o exemplo que a gente está dando aqui. Então, se você tem um ticket próximo a isso, você vende produtos de alto valor, eu acho que é importante. Se você não tem esse ticket tão alto, mas você também pode usar a metodologia de ABM para melhorar a tua estratégia de outbound. Eu já participei de muitos projetos de outbounds personalizados, altamente personalizados, que usam da metodologia, né, da estratégia do ABM para melhorar a estratégia.
porque hoje também não adianta mais fazer um outbound assim muito frio, né? Você precisa também de mais personalização, você precisa ter uma autoridade no LinkedIn, gerar conexão. Então, para quem está nos escutando aqui e tem um ticket médio um pouco mais baixo, eu acho que vale a pena também aplicar o que a gente está falando aqui, porque você não vai usar o ABM no estado da arte, né? De a gente vai falar sobre equipe, sobre investimentos para rodar uma operação como essa, mas você pode sim olhar o ABM para melhorar a tua estratégia de outbound. E daí, quais são os segmentos, né, que você pode atuar? É o B2B, né? O B2B de alto valor agregado. Então, exemplos aqui que a gente utiliza, a gente já aplicou a ABM para SaaS, né, para quem vende ferramenta. Quando o SaaS tem um ticket médio mais alto e tem camadas de serviço além da tecnologia. Indústria, imagina, equipamentos pesados, equipamentos complexos de alto valor. A gente já rodou a bem para empresas de RP também, que o valor é alto da tecnologia. Que outras fintechs, né? Às vezes tem que abordar grandes empresas também. A gente já rodou projetos assim. Então, eu acho que, assim, se você tem um ICP, né, um perfil de cliente ideal, que tem muitas pessoas que participam da tomada de decisão e o ticket médio é alto e trabalha no B2B, acho que a gente pode resumir um pouco por aí. Sensacional, Edu. Edu, a gente fala muito sobre quem, o como, a gente falou um pouquinho aqui sobre os princípios. Agora, quando a gente está falando sobre o como ali, né, o como aplicar o ABM, a gente está falando de uma união do marketing e vendas. E normalmente em algumas empresas, não aqui, né, mas em algumas empresas há conflitos. Acontece conflitos às vezes entre o marketing e as vendas. Para ter esse alinhamento em ABM, como é que tem que estar o alinhamento entre marketing e vendas? Eles têm que estar tão bem alinhados assim? Como é que lida com isso um gestor no dia a dia? Sim, legal, legal. Das experiências que eu tive, né, e o Matheus sabe, eu tenho um livro que se chama Antes de Vender Desenhe, e lá no livro a gente comenta muito sobre esse capítulo, né, desse amor e ódio entre marketing e vendas. Eu acho que o desafio nem é o amor ou o ódio, né, o conflito entre eles mais, sabe, porque a gente deu uma amenizada, mas o que está acontecendo é o marketing largando mão de vendas e eles não têm mais dado as mãos. Não existe nenhum conflito, porque eles não chegam nem a ter um embate. Então, assim, eu acho que esse é um problema muito sério, assim, que é um grande desafio mesmo, assim. Como eu falei para vocês ali no início, né, eu já muitos projetos de ABM que a gente implementou, e no começo do projeto tá todo mundo animado, a gente tem lá, né, o começo do sprint, a implementação do projeto, chama marketing, chama vendas, chama o time de sucesso ao cliente, vamos todos juntos, né, fazer um grande projeto. Aí quando chega no dia a dia, marketing começa a olhar lá para os seus MQLs, né? Eu preciso gerar leads qualificados por marketing. Aí é mídia paga, aí tá trabalhando para fazer evento, então o time pede lá para fazer o folder. Aí o dia a dia vai consumindo o time de marketing. Ele tem que cuidar de várias coisas, né? Fazer teste AB nas mídias pagas. Ele tem que estar ali olhando também para a criação de conteúdo, fazendo landing page. E ele foca no planejamento do marketing. Então, o grande desafio no ABM, assim, Matheus, que eu acredito, é a gente conseguir realmente colocar o ABM parte no planejamento estratégico da empresa. Só que isso só acontece mesmo quando vem de cima, né? A diretoria, né? O dono da empresa compra a ideia. Se o diretor de marketing não comprar a ideia, não tem como a gente conseguir alinhar os times. Ele que tem que falar para o time dele, olha, tem que participar com o sprint pessoal de vendas. Parte da nossa alocação de horas tem que ser para esse projeto. Esse projeto é importante para a empresa. É o canal que a gente está acreditando. Então ele tem que comprar a ideia mesmo. Se ele não comprar a ideia, o analista lá vai fazer a mídia paga dele, o conteúdo vai fazer o que está no sprint dele. Então, assim, e se perde, eles não dão mais as mãos. Então, não chega nem a existir o atrito, assim, de, vocês não estão ajudando, ou o lead está vindo desqualificado, porque realmente estão muito distantes desses departamentos. Então, assim, a alta gerência tem que comprar a ideia de novo, e daí a gente tem que ter um sprint entre as duas equipes. Igual eu falei, aqui a gente coloca no forecast, né? Então, assim, olha,
que vocês estão precisando de material? Olha, a gente acabou de subir uma lista aqui com 50 novas empresas. Podem ativar o LinkedIn Ads para essas contas-alvo? Legal, primeiro passo. Gente, é o seguinte, essas 50 contas-alvo aqui, a gente vai estar falando um pouco sobre tal dor ou tal necessidade. Tem como criar um blog post, um material que possa nos ajudar a compartilhar esse conteúdo? Porque assim, quando a gente fala lá no LinkedIn, por exemplo, eu falei lá da aproximação. Imagina os vendedores postando, ó, a gente pegou 50 contas-alvo, vou dar um exemplo bem legal. 50 contas-alvos de uma fintech, tá? Então, ó, vou atacar essas 50 fintechs aqui do Brasil. Aí, o marketing faz vários conteúdos que os vendedores podem usar no seu LinkedIn, de artigos e postagens, falando sobre o futuro das fintechs e quais são as tendências desse mercado. Aí a gente vai, daí os vendedores vão lá, postam no LinkedIn, aí eles se conectam lá com o comitê de compras daquela fintech e compartilham o conteúdo falando, fulano, acabei de compartilhar um conteúdo sobre fintechs, eu acho que vai te interessar, dá uma olhada, qualquer feedback é bem-vindo. Uma abordagem assim, ó, bem informal, chamando a pessoa para um bate-papo. Aí a pessoa que está do outro lado, né, e isso acontece comigo, fala, meu, que bacana, Edu, tava engraçado, eu tava pesquisando sobre isso. Claro, porque aquilo aí faz parte do universo dela. Então tu já gerou uma conexão. Aí daí tu vai começar a postar nas próximas semanas e meses um calendário de conteúdo para aquelas contas-alvo. Se alguém pegar o meu LinkedIn, por exemplo, Eduardo V. Correia, né? O meu LinkedIn, seguir, vocês vão perceber que existem temas com base em. Eu trabalho com base em trimestre, né? Às vezes é mensal, mas base em trimestre. Então, o que eu faço? Agora eu vou falar sobre ABM. Então, eu estou prospectando pessoas para vender uma solução de account-based marketing. O que acontece com o meu perfil no LinkedIn? Eu começo a postar só coisas de account-based marketing. Aí fechou esse ciclo. Agora eu vou começar a vender as soluções de CRM. CRM Insights. 2, 3 meses de conteúdo CRM. Agora eu vou vender soluções de social selling. Vários conteúdos. Aí quando eu vou me conectando com as pessoas, elas vão ter uma identificação. Então, assim, eu acabei de subir uma lista de pessoas que vendem consultoria de social selling. Aí ela acessa o meu perfil, aí ela começa o LinkedIn começa a imprimir para elas minhas publicações. Pô, esse cara aqui é interessante. Ele fala do meu dia a dia. Então as pessoas se conectam contigo. Então, mas quem é que está dando suporte? O Edu não está lá sozinho criando os posts, criando as ilustrações, criando, né, o material gráfico. É marketing. Tem uma jornalista, tem um ilustrador, tem um designer. Então, existe um suporte de marketing para apoiar numa estratégia. O Edu é o comercial, mas não adianta eu ir lá só eu sozinho e publicar o texto. Então, eu tenho que ter um suporte, tem que ter uma estrutura. Então, eu acho que o alinhamento é esse, sabe, Matheus? Assim, é a gente entender a estratégia, entender a importância que o marketing tem para vendas. Pô, eu acredito que se a gente for olhar o princípio de tudo, a gente vai ter a necessidade do marketing do começo ao fim, a gente vai olhar sempre, principalmente em ferramentas como LinkedIn, não tem como eu criar uma estratégia via LinkedIn sem utilização do marketing efetivo, pelo menos uma estratégia bem boa, né? Porque há estratégias e estratégias, há pessoas tentando só executar na força ali, e há pessoas realmente querendo montar uma estratégia efetiva. Se você está aqui e está vendo isso, aciona os seus gestores, aciona as pessoas que estão na área de marketing para poder te auxiliar. Principalmente você que é vendedor, que pode estar vendo aqui. Cara, você às vezes tem um potencial absurdo dentro do seu LinkedIn que não é explorado por simplesmente não ter um conteúdo sendo postado ali continuamente. E continuamente você conseguir mandar isso para os seus possíveis leads, as possíveis contas que você está prospectando. Isso pode ajudar não só no ABM, mas no outbound personalizado, como a gente falou aqui. Em todos os processos de vendas, o marketing tem que estar envolvido de alguma forma para poder inserir isso tudo, né, galera? Então, aproveitem e façam isso. Escutem a dica do Edu aqui. Edu, só que eu vendo isso tudo, para eu chegar no ponto do marketing do LinkedIn, eu preciso definir quem eu vou prospectar, né? Quais são essas contas-alvo. E aí eu entro muito na definição do cliente ideal, né? Ali no ABM, é a mesma definição, por exemplo, no outbound, no inbound, é uma definição diferente dessas contas? Como que funciona isso? Legal.
Sim, a gente pode utilizar um pouco da documentação que o cliente já tem. Assim, o que é importante hoje, tá? Tanto para inbound, outbound, account-based marketing, assim, eu falo muito sobre o perfil de cliente ideal. Inclusive, no livro, parte do primeiro capítulo, a parte mais ilustrada que tem é isso, porque, assim, é um assunto que ele não é muito, assim, não é muito poético, né? Ele não é um assunto que as pessoas não gostam muito de olhar. Ah, pô, fazer o perfil de cliente ideal, mas eu já sei, tem a base do achismo. E, claro, assim, imagina, tu tá à frente do teu negócio há vários anos. Logicamente, tu conhece muito bem do teu mercado, das pessoas. Só que nem sempre, tá? Isso vai se validar, porque o perfil das empresas vai mudando ao longo dos anos. A gente passou por muitas mudanças, né? O mercado está sempre evoluindo e mudando tecnologia, as pessoas, o comportamento. Então, assim, eu acho que você pode, sim, se apoiar um pouco no achismo, mas tem que ter uma metodologia de construção de perfil de cliente ideal, independente da estratégia que você utilize. Por exemplo, o que a gente faz aqui com uma boa prática? A gente entrevista os clientes, então assim, eu vou pegar qual que são os meus melhores clientes. O melhor cliente não é só aquele que paga o maior boleto, porque assim, tu pode ter um cliente que paga mais, mas, por exemplo, ele te dá muito suporte, esse cliente muitas vezes te pressiona muito por prazo e isso compromete a operação da tua empresa. Só porque está pagando mais, ele também trabalha de forma meio atropelada. Do outro lado, não tem as pessoas ideais para conversar, né, com a tua empresa. Então, trabalha com um time muito júnior na linha de frente, isso prejudica a entrega de valor da tua empresa. Enfim, dando um exemplo. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Você precisa ver qual é o teu cliente que paga bem, logicamente, né? Eu digo, não é só isso, mas claro que esse é um fator muito relevante, aquele cliente que te paga certinho, paga o valor adequado, o valor justo para a tua empresa. Você tem que ver aquele cliente que te gera parceria, que te indica, aquele parceiro que consegue ver valor na tua entrega de serviço, que consegue ter resultado com o teu produto, com o teu serviço, com a tua entrega. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Vai entrevistar esses clientes. Você vai separar e vai conversar. Olha, a gente tem 3 anos aqui de parceria. Pô, legal, bacana. Quem são as pessoas que normalmente conversam com a tua empresa, para você entender o relacionamento? Quais são as pessoas que se envolvem com a tua empresa no dia a dia? Quem são as pessoas que são influenciadas lá, que muitas vezes tu não tem contato, mas sabe que elas também participam, né, de uma decisão? Então você tem que entender, tem que mapear esse comitê numa entrevista. Ver qual é o teu diferencial competitivo. Olha, a gente está 3 anos renovando o contrato, assim, o que tu acredita que seja? Oh, eu gosto muito do teu relacionamento, assim, a gente sabe que existem outras ferramentas aí no mercado, mas esse atendimento artesanal, esse atendimento próximo faz a diferença. As integrações nativas que a gente tem também ajudam muito. Então, opa, peraí. Então, assim, será que o que você acha que é o teu diferencial competitivo é realmente teu diferencial competitivo? Pergunta para o teu cliente. Então, assim, quando você vai prospectar, você precisa ter muito claro o diferencial competitivo da tua empresa. Você precisa entender os teus competidores, teus concorrentes, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que eles têm. Porque é isso, quando você ir para uma abordagem comercial, quando você quiser trazer a pessoa para uma abordagem comercial, isso precisa estar muito claro para os vendedores, precisa estar muito claro para o time de marketing. Como é que o time de marketing vai entregar valor, vai criar uma estratégia se ele não tem muito claro esses diferenciais em relação ao mercado, em relação aos seus concorrentes? Então, isso é perguntando, fazendo uma entrevista. Então, assim, eu faço uma entrevista com o cliente, eu faço uma entrevista com o meu time comercial, porque ele está na linha de frente. Qual é a tua visão conversando com os clientes? Assim, o que tem funcionado? Quando você fecha um contrato, qual é o fator decisivo de compra? Então, tem uma segunda entrevista. Tem uma terceira entrevista com o time de marketing, porque o time de marketing é muito orientado a dados, né? Assim, eu acredito que seja, né? Deveria ser. Então ele vai olhar assim, olha, nos testes AB que a gente faz, no público que a gente faz aqui, a gente tem entendido, tem essa percepção, essa campanha que tem uma conversão melhor que essa, então olha também dentro dessa estrutura o que marketing está enxergando com base nos dados que ele tem. E aí, por último, que muita gente esquece, é olhar para o time de atendimento, para o time de sucesso ao cliente. O time que está na linha de frente. Se uma agência tem lá uma parte de atendimento, uma empresa de tecnologia tem o seu time também de pós-venda, né, de sucesso ao cliente. Porque essas pessoas vão ter um olhar diferente também. Então, o comercial vai falar, olha, o meu melhor cliente é o X.
Aí tu chega pro time de sucesso e fala, olha, esse cliente aí tá dando dor de cabeça. Olha, não sabe usar o nosso produto, até paga bem, mas assim, ó, é só tá o tempo inteiro não entendendo o produto que a gente oferece, tá fazendo uma estratégia errada. Toma cuidado aí, a bandeirinha vermelha, porque talvez vai até dar um cancelamento, dar um churn, porque ele não entende a nossa proposta de valor, apesar de ser um cliente que tenha bastante investimento dentro da operação. Tem que olhar para tudo isso. Então, aí você vai documentar isso, né? Olhando, tendo esse olhar, aí documenta. O que muda para o ABM? O que eu faço na metodologia? Na metodologia do ABM, eu tenho um método que eu vou pegar as pessoas do comitê, então vou ter lá, né, o tomador de decisão, o dono da empresa. Aí eu tenho o diretor da empresa e o analista. Aí eu vou criando dentro dessa estrutura, por exemplo, assim, ó, qual é a principal proposta de valor para essas pessoas? Para o dono, a principal proposta de valor é a lucratividade da operação. Para o analista, é a eficiência operacional. Tá, quais são os principais indicadores que um dono de uma empresa busca? Aí coloca os indicadores. O diretor, o analista. Quais são as principais objeções? Aí você vai colocando dentro da metodologia esses fatores, o que correlacionado com cada uma dessas pessoas. Quando eu vou entrar na parte de estratégia, de anúncio, de conteúdo, de script, de ligação, eu olho para isso e quando eu vou criar o meu e-mail, eu vou colocar as variáveis daquilo que foi levantado na construção da persona e do perfil de cliente ideal. Então, olha, esse e-mail tem que começar com essa frase de impacto. Por quê? Porque a proposta de valor para o dono da empresa é essa. Então, quando a pessoa lê aquele e-mail, ela fala, cara, esse cara, ele tá falando meu idioma, minha linguagem. Mas por que é assertivo? Porque você fez uma entrevista e a pessoa falou que aquela é a proposta de valor para ela. E você validou, não é achismo. Tu não tá tentando adivinhar a dor da pessoa. Não, tu fez várias entrevistas, identificou que esse é um ponto em comum. Então, assim, por que isso é importante? Eu vou dar o exemplo da SAS Pro. A SAS Pro hoje, nosso principal ali, perfil de cliente ideal são agências, são consultorias de marketing e vendas. Quando a gente fez entrevista com os nossos principais clientes, eles não queriam só fechar mais clientes. O que estava pegando para essas agências? Chegava o final do ano, eles queriam mais lucratividade nos projetos. Porque eles estavam fechando vários projetos, mas a refação do dia a dia, né, as margens comerciais apertadas, mercado muito competitivo, fechavam projetos e aí a margem era muito baixa do serviço. Então, o que a gente fez como estratégia comercial para o dono? A gente foi lá e contratou uma consultoria de um dono de uma agência, Carlos Justino, que é um português, né? Tem agência no Brasil, em Portugal. A gente mandou quais eram as principais estratégias oferecidas pelas agências que tinham melhor margem de lucro. A gente fez também uma tabela onde mostrava quais eram os custos operacionais de uma agência. E a gente montou um material completo sobre isso. Então, quando a gente abordava o dono da agência, a gente batia na tecla lucratividade. E isso fazia muito sentido, as pessoas queriam conversar com a gente, por quê? Porque aquilo ali era realmente uma dor do mercado, a gente sabia disso. Então isso foi muito legal. Aí quando o dono da agência não atendia a gente ia para o analista. A gente não pode falar para o analista sobre lucratividade. Quando a gente entrevistou o analista das agências, qual que era a principal objeção deles? Olha, eu já domino essas ferramentas, eu sou certificado pela XPTO, eu não conheço a ferramenta de vocês. Então o que a gente fez? Fiz uma parceria com uma escola de São Paulo, e a gente ofereceu um curso presencial com certificação para esse profissional. Então aquilo fez toda a diferença. A pessoa olhava, pô, que bacana, que legal. Então quando chegava lá o dono da agência, né, que era o tomador de decisão, ele falava, olha, a gente entrou com um projeto novo. Aí o analista, que é o influenciador, falava assim, ô João, eu estou certificado por uma ferramenta nova, vamos conhecer, vamos conversar com esses caras? Olha que legal. Mas por que chegou nesse nível de personalização? Porque a gente entendeu como é que funcionava o comitê de compras. E a gente foi com a mensagem certa. Então, olha só esse exemplo que eu dei. Isso faz toda a diferença dentro de uma abordagem comercial. Incrível, Edu, incrível. Só isso daqui já valeu o podcast, porque a pessoa que saiu com essa informação aqui, ela já consegue estruturar coisas incríveis dentro. Poxa, é uma definição diferente de cliente ideal, do perfil de cliente ideal, e dentro do ABM muito mais profundo.
As pessoas em qualquer modelo de negócio aqui, em qualquer modelo de venda, já pode sair e aplicar algo aqui diferente e sair com algo incrível. E eu fiquei me questionando muito enquanto você falava. E aí, com todas essas informações, e num mundo onde a gente tem visto cada vez mais a inteligência artificial, tecnologias, com essas informações, com isso tudo que eu busco, o que eu posso fazer com isso, né? A facilidade que eu posso ter nesse mundo de vendas com tanta informação, com tanta análise e pessoas voltadas para isso. Algumas empresas já têm acompanhado um movimento da utilização muito forte da IA dentro do processo de vendas, mas não para substituir o ser humano, mas sim para a gente poder usar os dados que a gente tem de tanta reunião de vendas, de tanto processo, de tanto cliente, de tantas pessoas que eu converso diariamente, para potencializar esse perfil de cliente ideal e construir todo um mecanismo, facilitando a vida de produção de conteúdo, facilitando a vida de personalização, facilitando a vida disso tudo. E aí eu te questiono, tecnologia, aonde que entra no processo de ABM a tecnologia? Quais são as melhores tecnologias ali recomendadas para começar a utilização do processo ABM? Legal. Bom, aí a gente vai falar a gente chama isso de tech stack, né, que é a pilha de tecnologias, de ferramentas. A gente está falando de um universo grande de tecnologias. É claro que dentro de um MVP, se você quiser fazer um teste, você pode fazer um teste mais simples, com poucas contas-alvo, trabalhando com algumas planilhas e tudo mais, mas só no ambiente de MVP, de teste, né? Quando você realmente quiser implementar um projeto de Account-Based Marketing, você depende sim de algumas tecnologias. Então, assim, acho que assim, eu posso começar pelo LinkedIn, o Sales Navigator, tá? O plano deles lá, o Core, né? Que é aquele plano que te dá acesso a filtros, a buscas. Esse é um que eu utilizo bastante, é uma ferramenta até acessível, onde você realmente vai fazer o seu mapeamento de mercado. Vou até te pausar um pouquinho, eu vou te interromper algumas ferramentas, Edu, mas qual que é a importância? Porque o Sales Navigator, a gente vê como uma ferramenta de, como que eu vou te dizer, tem tanto acesso tão mais fácil que as pessoas às vezes negligenciam a utilização, ou não utilizam, ou ignoram. Porque o acesso é muito simples de eu poder ter um Sales Navigator agora no perfil do meu vendedor, ou no meu perfil, ou na minha empresa. Qual que é a importância dela? Eu acho ela uma ferramenta assim, ó, fundamental, assim, para quem trabalha com prospecção ativa, porque, como eu falei lá no início, né, o LinkedIn te dá tantas informações sobre a pessoa, sobre a empresa, só que o plano gratuito ele vai ter algumas limitações de busca. Então, quando você usa um plano avançado, lá esse Core, por exemplo, você consegue tratar as pessoas, além de, né, cargo, localização, você consegue ver, por exemplo, pessoas que já têm engajamento com a tua rede social, você pode pegar dados de conexão. Então, imagina você estar conectado com uma pessoa e você gerar uma lista só de conexões da tua primeira conexão, por exemplo. Você pode organizar em listas, né, fazer esse cluster, né, essa segmentação. Existe uma ferramenta muito legal lá que se chama o mapa, mapa de relacionamento, que é como se fosse esse comitê de compras. Você consegue arrastar e colocar, ó, esse é o decisor, esse é o influenciador, sabe? Você consegue realmente montar o mapa ali da empresa. Você tem lá uma ferramenta bem legal, se chama LinkedIn Alertas. Mas existe o Google Alertas. O Google Alertas ele é uma ferramenta gratuita, né, que você pode utilizar para quando sai uma notícia sobre aquela empresa, você ser notificado no início da manhã. Também uso o Google Alertas, mas o LinkedIn Alertas ele já pega dentro do contexto da empresa, dentro da rede social. Então a empresa acabou de lançar uma sede lá no Amazonas. Aí ele já vai te notificar ali na tua timeline, e olha, essa é uma notícia importante sobre essa empresa. Então, quando você for prospectar e fazer uma abordagem, pô, que legal que vocês estão montando uma estrutura nova aí e tal. Então, assim, você já cria essa contextualização. Então, o LinkedIn tem muitos filtros. Quando você sabe usar muito bem, você tem, além dos filtros que são padrão da ferramenta, você pode botar a busca booleana, por exemplo, fazer filtros mais personalizados, e você vai criando essas segmentações. E aí você tem outras ferramentas de automação de LinkedIn, por exemplo, inclusive a gente é representante de uma delas, né, que é o Salesflow, que você tem uma integração nativa com o LinkedIn e você consegue ali se conectando e distribuindo conteúdo de forma automática também para aquelas contas-alvo. Então isso ajuda bastante também dentro de uma escala
a você estar se conectando ali com as pessoas das tuas contas-alvo. Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa. Caso o teu público não esteja muito no LinkedIn, por exemplo, aí você tem que usar outras ferramentas de mapeamento de mercado. As principais, né? Tem o Econodata, você tem a Neo, tem Intexify, Speedio, tem várias ferramentas, né, desse universo. Então, daí você consegue buscar por CNPJ, por KNAI, e aí você consegue realmente ver o quadro societário da empresa. Também existem essas ferramentas. Então, dependendo do teu perfil de cliente ideal, se o canal for o LinkedIn e a pessoa está ativa, eu acho o Sales Navigator baita ferramenta. Se não está lá, aí você tem que ir para outras ferramentas que têm outros tipos de busca. Eu gosto de usar bastante automação de LinkedIn e automação daí do CRM mesmo, né? Que é o CRM com automação de marketing. Aqui a gente usa a Constant Contact, né? Inclusive a Adbay é um parceiro nosso, uma revenda oficial. Então lá a gente faz o quê? A gente cria as cadências de e-mail, as cadências de ligação, os pontos de contato também que precisam ser feitos. Então a gente orquestra toda a estratégia dentro da ferramenta CRM. Por que ela é importante? Porque a Constant Contact, assim como a HubSpot, né, o Salesforce, o que elas fazem? Elas têm o gerenciador de contas. Então você vai ter lá, por exemplo, a empresa, você vai ter mapeado as pessoas e você vai saber, eu já rodei campanha para essas pessoas, qual que é o lead scoring dessas pessoas? Já interagiram com os meus conteúdos? Então você tem até a vida da conta. As maioria das ferramentas tem a vida do lead, né? A Constant, por exemplo, assim como o HubSpot, elas têm a vida da conta, da account. Então você consegue ver dentro do comitê de compras quais foram as pessoas que interagiram com as suas campanhas. E aí você pode criar essa orquestração da tua estratégia. Então, automação de marketing, CRM é imprescindível também quando você quer ganhar uma escala e ter uma organização melhor dos dados. E eu colocaria também, eu gosto muito de usar ferramentas criativas de abordagem. Tem uma que se chama Vidger, que é uma ferramenta de vídeo, onde você pode customizar vídeos criativos, eu uso bastante também. E tem ferramentas de inteligência artificial, como o HeyGen, né, que são ferramentas que você pode criar o teu avatar, e aí você pode criar lá um prompt, por exemplo, e customizar o teu conteúdo para cada pessoa. Então, o avatar do Edu pode enviar um e-mail para várias pessoas sem ter que gravar um novo vídeo, porque o avatar dele vai estar ali, você vai colocar o texto, e você vai enviar um e-mail com um vídeo falando o nome da pessoa, contextualizando, só que sem gravar, sem ter uma produtora. Então, isso pode escalar um pouco a estratégia. É isso. E assim, quando você está na parte de construção, né, o próprio ChatGPT, que é uma ferramenta que todo mundo, né, a mais amplamente conhecida, a gente usa também bastante, né, para criar as estratégias de conteúdo. Então, por exemplo, na versão paga do ChatGPT, lá o 4O, você pode, por exemplo, subir o brand book do cliente, subir as campanhas do cliente, fazer uma análise desses anexos e criar campanhas com base na linguagem, com base, né, no tom de voz do brand book da empresa. Então, você também não é só criar o texto, né? Criar o script. Será que eu estou falando com o tom de voz da minha empresa? Então, essas ferramentas de inteligência artificial acabam ajudando bastante também a orientar dentro de uma estratégia a parte de diretrizes, né? De tom de voz, de estratégia. Então, a gente usa bastante ferramentas de inteligência artificial para isso. Mas as principais são essas, né? O LinkedIn, realmente, uma das principais. A ferramenta de CRM automação, aqui no caso a Constant Contact, né? E a gente teria algumas ferramentas de vídeo personalizada que utilizamos bastante. E dependendo do projeto, quando precisa ganhar escala, a gente automatiza a parte do LinkedIn também. Show de bola. Olha só que incrível, Edu. Eu tô imaginando aqui no nosso papo, a gente já construiu o que é a ABM, como é que eu construo o processo ali com o marketing envolvido no LinkedIn. Já falamos de ferramenta que a gente pode usar, tecnologia que a gente pode utilizar, falamos como construir o cliente, o perfil de cliente ideal ali. Já desenvolvemos o processo todo aqui. A empresa que escutou aqui, que está aqui vendo a gente, já construiu um processo ABM dentro dela. Perfeito. Agora,
como é que eu defino metas e avalio essas metas dentro desse processo? Estamos chegando no nosso finalzinho aqui. Quando a gente vai terminando, a gente vai ter uma surpresa no final, tá? Então fiquem ligados aí. Quem ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, já curte aí, se inscreve, porque vai ter surpresa no final. Mas Edu, conta pra gente. Montei meu processo. Agora eu quero definir metas e eu quero avaliar se essas metas estão funcionando. Como é que eu faço isso? Legal, legal. Essa é uma parte bem difícil do projeto. Normalmente, dentro de um framework, de uma metodologia de aplicação de ABM, ela é o último estágio. Quais são os principais, assim, os básicos, né? Você vai olhar para indicadores primeiro. Vamos olhar de uma forma mais macro. Dentro da sua campanha, você precisa, se você vai usar o canal do e-mail, por exemplo, você precisa sempre estar olhando para as taxas de abertura e entregabilidade. Tem isso também, né? Qual a reputação do teu domínio? Então, não é só enviar e-mail, não é só lá enviar o e-mail, não é só o título que fazem a diferença. Tem toda uma questão de reputação do seu domínio para você chegar na caixa de entrada. Então, assim, taxas de abertura de e-mail, taxas de clique, se você, por exemplo, manda um vídeo ali para a pessoa, entender se as pessoas têm interesse no que você está colocando dentro do teu CTA, taxas de resposta, se você tem, né, chamando a pessoa para uma conversa dentro do teu e-mail, então tem essas taxas de resposta, reuniões agendadas, então esse é o básico que você sempre tem que estar olhando, né, quanto que eu estou agendando, mas para você chegar aqui no agendamento, antes você tem que olhar, tá, mas qual é a entregabilidade, qual que é a abertura, para você ter para você se basear, por exemplo, a minha taxa de abertura, então você tem que entender, tá dentro do mercado, é o que, 15%, 12% de abertura, a gente tem projetos de ABM aqui que a média está em 40% de abertura, a SaaSPro já chegou em 72% de abertura de e-mail, então olha só, quanto mais personalizado, mais teste AB você faz, mais você avança. Quanto mais abertura de e-mail, maior chance você tem de chamar a pessoa para uma conversa. Então, mas isso tem a ver com entregabilidade, senão tu tá indo lá para a caixa de spam, tu nem tá olhando para os outros indicadores. Então, assim, tá bastante abertura, bastante retorno por e-mail, então esses são os principais. Você está olhando, por exemplo, para a ligação, então você tem que ter tentativas de contato, você tem que ter pessoas que atenderam, quantos que atenderam, a gente já evoluiu para um bate-papo comercial, esse agendamento foi qualificado, ele evoluiu para uma demonstração, ele evoluiu para uma parte de proposta, então dentro da tua jornada de funil, você tem que ir entendendo esses estágios, tá? Então isso aí em qualquer estratégia, você vai avaliar isso. Agora vamos voltar para o ABM. Dentro do ABM, vão ter alguns indicadores que são um pouco mais difíceis de operacionalizar e identificar, mas com uma ferramenta de CRM e automação, você tem que olhar esses dados também. São muitas vezes os dados de intenção. Então, assim, dentro de um comitê de compras, eu tenho lá 5 pessoas de uma empresa. Eu enviei conexão no LinkedIn para elas. Quais dessas eu já estou conectado no LinkedIn? Quais dessas já curtiram ou interagiram com o meu conteúdo? Quais dessas já visitaram o meu site nos últimos 30 dias? Quais dessas já comentaram alguma publicação minha no LinkedIn? Vê só, isso são dados de intenção, de aproximação com as contas-alvo, que muitas vezes você pode ter uma facilidade de encontrar esses dados aplicando uma calibragem de lead scoring, né, de pontuação. Então, assim, a pessoa interagiu comigo, 10 pontos, abriu meu e-mail, 5 pontos, respondeu meu e-mail, 50 pontos. Então, você entendendo esse scoring também, mas você tem que olhar para isso, assim, o que as pessoas estão consumindo de conteúdo, não só aquela pessoa, mas toda a conta. E você tentar sempre se aproximar e gerar mais engajamento com aquela conta-alvo. Então, o ABM ele muda muito nisso, assim, de você olhar para a conta e entender o quanto você está conseguindo se aproximar e ter mais a intenção de evolução de comunicação com aquela conta-alvo. Então, eu diria que esse seria o ponto-chave, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é a parte um pouco a gente falou sobre, né? Contextualizamos, né? Para quem faz sentido. Então, se você se identificou com quem faz sentido, é B2B, trabalha com ticket médio alto, perfeito. A gente falou muito dos diferenciais do ABM em relação a outras estratégias, pensar na conta, pensar na personalização, pensar em aproximação via social selling, alinhamento de marketing e vendas. A gente passou por toda a parte ferramental também, né? Então, a importância que tem o CRM, a automação.
Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante. Legal que a gente está aqui com o Matheus, né? De Buy hoje, como eu falei para vocês, é uma revenda oficial da Constant Contact. A Constant é uma ferramenta que a gente consegue aplicar o Account-Based Marketing. Então, se você tem interesse, por exemplo, pode conversar com o Matheus para entender melhor a metodologia. E a gente tem todo o ferramental, né? A SaaS Pro oferece, junto com o Matheus aplicando esse serviço, toda essa parte de ferramentas, de stack que você precisa. Então, acho que é isso, né, Matheus? Se alguém tiver interesse, tanto a SaaS Pro com as ferramentas, como você com a parte de consultoria e serviço, a gente pode sim fazer até uma conversa, um bate-papo para entender melhor o cenário e ver se faz sentido para a tua empresa e aplicar o ABM e as ferramentas que a gente tem. Show de bola. E aí a gente deixa um presentão para vocês aqui no final desse podcast, galera, que quem tem interesse em aplicar ABM, ter um CRM bem estruturado e um CRM voltado para esse modelo de prospecção, ter um modelo realmente poderoso ali de conseguir novos clientes, conta-alvo grande, conseguir um ticket médio maior com esses clientes, ter todo esse processo, eu vou deixar um presentão para você. Aquele que comentar aqui no podcast aqui, ó, no YouTube aqui, deixar para a gente o melhor comentário, resumindo as estratégias de ABM que mais chamaram a atenção de você, a gente vai dar um presentão, que é uma estruturação de processos aqui de CRM. A gente vai estruturar o seu CRM de maneira gratuita para você. A gente vai estar com você nesse processo, caminhando lado a lado para tudo funcionar. Tá bom? Fica esse presentão aí, meu e do Edu, para vocês. Contem com a gente, sigam a gente, curta aqui o podcast, se inscreva no canal. Edu, só para finalizar, onde te encontram nas redes sociais? Sim, o principal é LinkedIn, é a única rede que eu estou ativo lá profissionalmente, né? Eduardo V. Correia, lá eu publico bastante conteúdo. Queria agradecer o Matheus pelo convite. Gente, assim, se você ainda tem dúvida, né, se o ABM é estratégia para você, pense um pouco como o mercado está competitivo. Para quem já aplica metodologia, sabe cada vez, né, quando você trabalha com mídia paga, o custo está cada vez mais alto, um canal cada vez mais saturado. As grandes empresas trabalham hoje em dia com o CPC avaliando branding, então, assim, às vezes você vai pagar R$ 12 no clique de uma palavra, e quem está fazendo isso é só por posicionamento, nem é por performance. Então, se você precisa performar, a mídia paga está muito saturada. Você tem, por exemplo, o outbound extremamente saturado, as pessoas estão cansadas de receber essas abordagens genéricas, então não tem, as pessoas não estão mais atendendo telefones desconhecidos. Então, o ABM realmente é uma estratégia que veio envelopar as melhores práticas do mercado para que você consiga uma diferenciação. Por ser uma estratégia que é difícil de ser implementada, no sentido que envolve, né, várias pessoas, como a gente mencionou, em várias tecnologias, poucas pessoas estão aplicando. Então, isso é mais um fator, porque como a barreira de entrada é alta, não é baixa, que nem o outbound, que você vai lá, contrata uma ferramenta, começa a disparar um e-mail, você consegue ter um diferencial competitivo. E você tem aqui o Matheus, né, por exemplo, como consultoria já, que já estuda isso, né, acompanha essas metodologias, então pode ser um parceiro ideal para você. Então, no próximo ano, né, no seu próximo planejamento estratégico, coloquem o ABM como uma estratégia fundamental para se diferenciar no mercado. Gente, é isso. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado dos insights. E qualquer dúvida, Matheus e eu estamos lá no LinkedIn. A gente vai estar. Pode trocar mais ideias, conversar, agendar uma reunião também, sem compromisso, para entender melhor o teu cenário. Muito obrigado, Edu, por tudo. Muito obrigado você que chegou até o final. Curta aí, se inscreve no canal e não deixe de comentar para ganhar aí o processo com o CRM de maneira gratuita, galera. Um abraço, Edu. Obrigado. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.